Bom, boa tarde, queridos amados irmãos. Damos graças ao Senhor, por esse momento de reunião que vamos começar aqui na nossa PH. Estamos gratos ao Senhor porque Ele tem nos sustentado a cada dia. Amém. Pedimos ao Senhor também que abençoe aqueles também que estão a caminho, que tragam também em segurança. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai. Agradecemos, Senhor, Pai, por mais uma reunião aqui neste lugar, que é a sua casa. Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus. Amém. Abençoa, Deus, a cada um dos nossos irmãos que aqui estão, Pai, e também aqueles que estão para chegar, que o Senhor abençoe e traga todos eles em segurança. Assim, Deus, eu oro em nome de Jesus, com os perdão dos meus pecados. Amém. 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 Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Tiago, a Bíblia, capítulo 2. Tiago, capítulo novo, velho, fechando. Lá atrás, Tiago. Um versículo só. Vou ler aqui. A fé sem obra é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Amém. É evidente que não, que a gente somos salvos pela nossa fé, e não pelas nossas obras, que nós fazemos, Qual era o versículo mesmo? 14. Quem tem fé faz a obra, né? As obras acompanham, nós somos chamados à presença do Senhor, mas não somos salvos por elas, mas acompanham nós, Nós somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus, tá? Então, essa é só uma entrada. 2, versículo 14, tá? Então, por muitas das vezes as pessoas trabalham muito na casa do Senhor, Trabalha se exaltando, fazendo até mais daquilo que ele aguenta, Talvez ele pensando que ele vai trabalhar mais do que os outros e que ele vai ser salvo, Somos já salvos, sim, pela fé em Cristo Jesus, Fazemos as obras conforme as nossas forças, Ele não fala, se o fardo estiver pesado, entregue minha irmã são leves. Fazemos aquilo que nós aguentamos, não é mesmo? É verdade. Quero chamar aqui o secretário de espiritualidade, o Hélio, tá? Para que venha aqui à frente, por gentileza, tá? E você vai conduzir, certo, meu irmão, a chamar o mensageiro desta tarde, que fala aos nossos corações. Então, está entregue a palavra a ti, meu irmão, que Deus te abençoe. Boa tarde, irmãos. Boa Boa tarde. tarde. É um privilégio para a gente, nosso devocional, Eu ontem tive que fazer escolha, ou eu ia lá pro trabalho, eu vim aqui porque as atividades da semana foram super complicadas. Estava até falando com o Madeclay, foi uma semana difícil, mas graças a Deus estamos aqui hoje, O Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para louvar o seu nome, ouvir a sua palavra. Eu creio que a gente pode... o Adeclém fez a leitura de uma palavra de só fide, lembrando para a gente esse grande desafio, que é a fé. E aí me lembrou que eu estava pensando em que hino nós iríamos cantar aqui. Eu coloquei no meu coração de fazermos uma licença poética ao Calvino e cantarmos o Castelo Forte. Vamos cantar pelo menos 2 estrofes, a primeira e a última,
É o hino do nosso cenário 155. 155. É. 155. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Amém. É um hino tão forte, né, e tão representativo, né, para nossa um grande grupo, né, dos evangélicos, né. Esse hino tem um significado enorme. Eu tive o privilégio de convidar o nosso presbítero Johannes Geiser, né. Ele, na minha história aqui na igreja, teve um papel muito importante, né. Eu cheguei aqui na igreja e o nosso querido Guilhermino Cunha sempre dizia que essa era uma igreja de portas abertas, né? E quando, depois de ter frequentado os 3 meses com o reverendo Isaías, o meu professor foi Raposo, o presbítero Raposo, o presbítero Johannes e a esposa dele. Eram meus professores da escola dominical 20 anos atrás. E do que eu me lembro, a gente tinha um estudo bíblico muito focado na palavra de Deus, né? E Johannes, assim como os outros professores, tiveram essa importância para mim, né? Porque ele não veio de um berço presbiteriano, mas nesta igreja ele tinha ali um papel tão importante na educação bíblica e em nada deixava atravessar qualquer questão que fosse de cunho religioso que nos separe. Então, para mim foi uma confirmação daquilo que o reverendo Guilhermino dizia, que essa igreja era uma igreja de portas abertas. E a gente não tem guetos, né? Nós não temos guetos, não temos grupinhos, né? Essa igreja é uma igreja que recebe, né, todo aquele que está, né, nesse caminho, né, seguindo um evangelho inovador, porque a reforma protestante fez isso, né? Trouxe um evangelho renovador, renovou o evangelho, né, para os homens. E eu acho que isso para mim foi um significado foi de grande significado. Ouvir o Johannes falando e nos ensinando a palavra de Deus de forma tão contundente e espontânea, né, dentro de um grupo protestante de muitos anos, né, de uma tradição muito longa, né? Isso para mim teve um significado muito importante, viu, Johannes?
além disso, a gente tem uma certa interação, porque Johannes profissionalmente desenvolve um trabalho muito importante na nossa cidade, né? Que é cuidar de alguns equipamentos críticos para a saúde pública, né? E eu tive o privilégio de ter recebido a indicação dele através de uma outra pessoa para estar no nosso laboratório de transplante de medula. E eu fiquei assim, nossa, que coisa bacana, né? E vejo que através do trabalho dele, quanta coisa importante, talvez a maioria de nós que esteja aqui já foi abençoado com os trabalhos que o Johannes realiza nos microscópios dos laboratórios do Rio de Janeiro, né? Ele é um grande profissional, além de ser, né, para mim, né, um representante importante na nossa igreja. Também na sua vida profissional ele representa um homem muito sério e responsável, né? É um homem de referência na área da engenharia da óptica, né? E isso para mim, sabe, para a gente é uma honra ter o Johannes conosco, né? Eu queria muito que ele estivesse aqui falando com a gente, compartilhando a palavra de Deus conosco. E nós tivemos que retirá-lo hoje à tarde lá do Coral Canuto Regis, né? Então temos que agradecer a maestrina essa sessão. Depois eu vou apanhar. Mas é um privilégio, viu, Johannes? Queria chamá-lo até aqui, passar a palavra para você, que certamente já está com a Bíblia aberta, porque é assim que ele ministra sempre. As palavras dele estão sempre sendo confirmadas na palavra do Senhor. Deus te abençoe. Eu não exagerado, eu não sou nada disso. Não, Não sou nada disso. alguém, Mário, você pode orar pelo Johannes nesse momento? Obrigado. Obrigado. Foi na introdução dessa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos felizes, Pai, estamos alegres, Pai, porque o Senhor nos concede essa oportunidade, primeiro de estar com os irmãos, Pai, em fraternidade, Senhor, fortalecendo, cumprindo, Senhor, as determinações, as nossas obrigações junto à nossa sociedade, Pai. Nós estamos felizes, Senhor, porque o Senhor nos traz, o Senhor tem mantido, Senhor, a tua obra nessa igreja através da PH. Amém. Agradecemos também porque o nosso querido irmão trouxe o presbítero Johannes Geiser, Pai, para nos dar uma palavra. Nós sabemos que ele é uma pessoa querida na nossa igreja, em especial aqui no PH. Nós estamos felizes pela presença dele, que o Senhor possa usá-lo, que o Senhor possa, através dele, Senhor, nos abrir o nosso coração, Pai, para que nós possamos, através das palavras dele, estarmos mais próximos de Ti, aprender mais de Ti e sermos abençoados por Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu tive um amigo muito importante, muito achegado, que se chamava Mário. E esse Mário era engenheiro mecânico também, só que ele trabalhava na Marinha e eu trabalhava no metrô. Então, o Mário era uma pessoa extremamente desligada. Ele tinha um carro e ele sempre deixava o pisca-pisca, a seta ligada. Ele disse: Mário, desliga a seta. O que? Eu disse: a seta. Ah, tá. Mas sabe o que ele fez? Nunca vou esquecer. Ele botou um sinal sonoro. Aí eu peguei o carro dele lá, pip, pip. Mário, tu vai desligar o pip, pip, pip. Não, o que é esse pip, pip? Ah, é a seta. Por causa dessa desligação, ele acabou ficando muito doente, porque ele tinha um machucado dentro da boca e ele mandou fazer os exames e coisa e tal, tirando todos os exames, e ele nunca foi pegar o resultado. E morreu de câncer. Aí chega aqui e encontra o Mário, que não é nada desligado, é um Mário, muito amável. Então, A patroa discorda um pouco. Mas tudo bem, eu entendi.
Mas então, só para... né? Sabe, eu disse para o Hélio, eu só vou falar 10 minutos. Então, marca aí 10 minutos, aí ele faz o bip, 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 para eu parar, tá? É o seguinte, eu não estou mais acostumado a falar para preparar minhas sermões e coisa e tal, mas eu queria falar hoje sobre um trecho que me chamou muito a atenção. Eu quero que vocês descubram que trecho é esse. Ele tem um título no último versículo do capítulo anterior e diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 13. Oh, gostei! É o Mário, tá vendo? Esse não é distraído mesmo, não. Então ele começa lá e diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver Amor. nada serei como o bronze que soa e como símbolo que retine. Por que alguém estava falando sobre o batuque ali, né? Porque o símbolo e o bronze? Porque eram instrumentos usados nas religiões pagãs. Por isso que o Paulo bota isso aqui. Isso é para os pagões, né? Tá? E aí, isso fica para prazer de casa. Não é imposição, é prazer. Não é lição de casa, é prazer de casa. Meditar sobre 1 Coríntios 13. Porque 1 Coríntios 13 fala sobre amor. Mas não é qualquer amor, não. Ele fala de um amor chamado ágape. Porque o amor que a gente tem pelo outro, pela esposa ou pelo marido, isso se chama eros, né? E quando o amor filial chama-se então filho, né? Então é da família, de parentes e coisa e tal. Então temos 3 amores aqui: ágape, eros e filho, né? Mas o que está escrito aqui é o amor a Deus, é o amor de Deus. Nós vemos ali em 1 João, primeiro isso fica como um prazer de casa, a gente meditar sobre tudo o que está escrito aqui, que hoje eu vou falar só sobre 2 versículos, só 2, o resto fica com vocês, como prazer de casa. Em 1 João 4,8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Gente abençoada essa. E 1 João 4,16: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Isso é que é importante, né? Então, agora, para dizer que agora Deus falando de Deus, em Romanos 5,8, quem sabe de qual? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E mais um Romanos aqui de Paulo que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, então não é qualquer amor. Então, e ainda o discípulo do amor diz assim, João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Isso é João falando sobre o seu mestre, né? Então, eu queria falar só sobre o verso 8 e o verso 13. O verso 8 diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará.
Então, a Bíblia aqui nos traz uma imagem do antes e do depois. Antes, nós vemos ali, lá no Gênesis, Deus ordenando, em primeiro lugar, haja luz, e fez-se luz, e toda a criação seguiu ao mandado de Deus. Deus criou todas as coisas, mas aí nós vemos também que era tudo perfeito, tudo funcionava perfeitamente. Aí entrou o pecado que estragou tudo. O Hélio falou sobre microscópios. Eu tenho uma experiência pessoal com microscópios. Eu, quando estava no trabalho final de curso, eu não sei se era na escola técnica, eu tinha um trabalho final de curso. Eu fui selecionado para fazer o trabalho em conjunto com outro colega. Tá bom, ele foi, não, você tem que vir para a minha casa, aqui não pode ser na sua, tem que ser na minha. E eu, por incrível que pareça, eu achei, caramba, o cara está muito mal. O cara está todo definhando, mal tinha força para se levantar e coisa e tal. E nós acabamos fazendo o trabalho final de curso, né? E pouco tempo depois, eu comecei a sentir as mesmas consequências. Eu também comecei era uma tosse danada, era um mal-estar, eu não aguentava mais. Aí o meu tio, que é a família do meu pai, são 3 irmãos e trabalham só com aparelho de laboratório. Então ele disse assim, vai lá no instituto lá e manda, eu já falei com o médico lá para te examinar. Ele me examinou, fez exame lá de sangue, e aí pela primeira vez eu ouvi falar, você está com BK. O que é BK? Tuberculose. Hã? Tuberculose. Tuberculose. Bacilo de Koch. Caramba, aí vem assim aquele pensamento, se Deus fez tudo perfeito, por que ele permitiu aparecer um bacilo de Koch? Por que ele apareceu? Não sei se foi introduzido pelo inimigo das nossas almas, ou teve uma disfunção lá do que ele fez perfeito, que Satanás destruiu, né? Apareceu o pecado. E eu lembro que pela primeira vez o cara falou, você está com PK 4 cruzes. 4 cruzes é pouca coisa, né? Não. Só 4. E aí tive que tomar uns remédios lá e coisa e tal, antibiótico pra caramba, não sei o quê. E foi condicionado. Mas eu fui querer saber como é que ele viu isso. Então, me deram uma lâmina de sangue que tinha pecado, bacilo de Koch. Aí eu disse assim, caramba, o mais difícil de ver, o BK era no aumento máximo do microscópio, tem uma objetiva de 100 vezes, é a maior objetiva, e com o ocular. Então o total dá 1000 vezes de aumento. Em 1000 vezes de aumento, o BK era um risquinho ali de 1 milímetro de comprimento, certo? Exato. Isso ele é aumentado 1000 vezes. Então, na verdade, ele tem, que tamanho ele tem? De 1 micro. Micro é a milésima parte de 1 milímetro. Desse tamanho ele é. E no microscópio, ele tem o tamanho de 1 milímetro. Só para ilustrar isso, se eu tiver um pedacinho de tubo ou alguma coisa de 1 milímetro de comprimento e botar na lâmina ali no microscópio e olhar com esse aumento máximo, sabe de que tamanho aquele 1 milímetro fica? Do tamanho de 1 metro. 1 metro! Como é que esse Koch conseguiu descobrir isso? Certamente Deus mostrou para ele, olha,
aqui está o microscópio, coisa e tal. E durante muito tempo eu ouvi dizer isso. O microscópio, no qual você consegue ver BK, está perfeito. Eu tinha durante muito tempo o nome de BK para dizer assim, escuta, deixa eu ver. BK, já vi BK, já vi os tracinhos lá, né? Então o microscópio está bom. Só uma introduçãozinha, né? Só para continuar falando o que você falou aqui, né? Então, Deus criou tudo perfeito. Haja luz e houve luz e as trevas foram afastadas e coisa, tudo aquilo que a gente já conhece, né? E tudo foi criado. E agora, lá em Isaías 65, verso 17 e 66, verso 22, diz lá em Isaías, olha, muito antes do Senhor Jesus Cristo nascer, ele diz assim, pois eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, o que Deus está prometendo aqui? Ele está prometendo que vai ter um novo céu e uma nova terra, vai ter novamente aquilo que estava perfeito, vai voltar a ser perfeito numa outra criação, ou como ele vai fazer, eu não sei, né? Então temos aqui, e nessa nova terra, novos céus e nova terra, algumas coisas que existem hoje não vai ter mais. Por exemplo, não vai ter mais igreja, não vai ter mais evangelização, não vai ter mais nada disso. Por quê? Tudo isso se cumpriu e agora quem está mandando não é mais o poder do pecado. Tudo será conduzido e administrado pelo amor de Deus. E no lugar onde tem amor, não tem nada disso que a gente vê cansado de ver aí fora, tristeza sobre tristeza. Então, quando isso acontecer, estamos chegando a cumprir-se-á então a profecia de Isaías. Estamos no alvo da sua presença e veremos como Ele é. Nós podemos ver, porque o pecado não pode ver a Deus. Mas quando nós purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós podemos vê-lo como Ele é. Que maravilha, né? Somente uma coisa ficará em pé na nova vida, na nova terra. Numa terra sem enganos, sem falta de confiança, sem brigas, sem barulho, sem processos, sem guerras. Que esperança o Senhor Jesus Cristo está prometendo na sua palavra para nós, né? Que desejo de estar ali presente, né? Mas se o amor é o único que permanece eternamente, a pergunta que se faz não deveríamos valorizá-lo mais desde já, acima de tudo? Amor de Deus? Senhor, tome o nosso egoísmo, vaidade, frieza e as apague na Tua cruz. E acenda em nossos corações o Teu amor através do Teu Santo Espírito. É a oração que se faz para isso. Agora, o verso 13 continua dizendo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor, né? Então, é o único que permanece, deveríamos valorizá-lo desde já acima de tudo, né? Já falei isso, né? Então, agora vem uma figura que o próprio Senhor Jesus Cristo usou. Quando você vê imagens da Alemanha, o que tem a Alemanha para mostrar? Não tem nem Corcovado, nem Pão de Açúcar, nada disso. Eles têm perto da onde veio o meu avô, tem uma floresta dentro de uma serra, e em cima, ali montada, tem um castelo
ele foi construído em cima de uma rocha saliente, né? Em cima dessa rocha foi construído o castelo, e em volta tudo é floresta verde, e ele ali sozinho. E o único acesso a esse castelo é uma porta escamoteável, né, que abre, né, e essa porta então existe lá. E a foto mostra esse castelo ali no meio daqueles pinheirais todos verdes ali, e ela é toda pintada de branco, né? É uma imagem que você pega algumas imagens da sempre vai aparecer uma dessas aqui, né? Então, nesse castelo, na torre principal, ele tremula uma bandeira, a bandeira desse estado, a bandeira desse castelo, né? Assim como esse castelo está acima de tudo, está a congregação, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma figura de imagem, né? E aí podemos dizer exagero, que é isso, né? Porque ela foi construída para ficar acima de todo o baixado, de todo o vale, de tudo aquilo que está a cidade do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é acima de tudo isso. Ele se refere à sua igreja, seu povo, à sua comunidade, seus irmãos. E como é que a gente pode provar isso? Isaías 60, verso 8, diz que nos muros dessa casa, que é a casa do Senhor, chamarás uma das partes chama-se salvação, e a outra porta uma das portas chama-se salvação, e a outra louvor. São os dois nomes que aparecem na construção dessa igreja, né? Então, salvação e louvor, onde é que a gente encontra isso, a não ser na igreja? Então, está provado que essa é uma comparação que está, na verdade, certa. Então, teve um outro grande construtor chamado Salomão, quando ele construiu o templo de Jerusalém, né? Ele tem duas colunas ali, que uma ele chamou de Jaquim, ou Jaquim, e a outra Boaz. Jaquim significa firmeza na esperança, firmes e inabaláveis, abundante na obra do Senhor. E Boaz, plenitude de vida para todos que nascem com o sol da justiça. A alegria do Senhor é a nossa força, fala Neemias. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja onde Ele faz habitar o seu nome e se sente bem. A sua igreja, como um castelo, está acima de todos os vales e dos lugares baixos. E os muros desse castelo tremulam três bandeiras. Três bandeiras. Quais são essas bandeiras? Fé, esperança e amor. Olha só, que maravilha, né? Assim se reconhece a igreja de Cristo através dos três testemunhos de vida do seu Santo Espírito atuando nos corações do seu povo. Seu povo é reconhecido pela fé inabalável, indestrutível no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Baseado em Cristo e no seu sangue derramado, que apaga todos os pecados. Podemos estar purificados na presença do Senhor Jesus através dessa bandeira. E seu povo é reconhecido pela esperança viva. Cristo, meu Salvador, vive, e eu também vivo, e viverei
a vida nova que Ele está preparando no céu, né? Na nova terra. E seu povo é reconhecido pelo amor, ou deveria ser conhecido pelo amor, que não pergunta o que me podem dar os outros, mas o que eu posso oferecer aos outros. E o que eu posso oferecer aos outros? A palavra de Deus é o melhor presente. Eu posso oferecer aos outros o caminho da salvação. Perdoe, Senhor, que as nossas bandeirinhas estão um pouco tremulando. Permite que o vento do Teu Santo Espírito as assopre, fazendo-as tremular alegremente, testificando de Ti. 3 bandeiras mostram ao mundo os seus discípulos, fé, esperança e amor. Elas mostram ao mundo quão rico o Senhor os fez, tão rico em fé, esperança e amor. As coisas do mundo passam, isso aqui fica eternamente, né? O apóstolo Paulo nos adverte no nosso trecho que chegará o fim dessa terra. E ele disse que a promessa se cumprirá. Eis que faço um novo céu e nova terra. A velha terra se desfará pelos flagelos dos últimos tempos que estão cada vez mais sendo procurados na Bíblia, né? A terra se estabelecerá e quando a nova terra se estabelecerá, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a primeira bandeira, a bandeira da fé, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ela vai cair simplesmente, porque quando isso se cumprir, nós não precisamos mais andar com fé, porque aí nós não estamos mais falando com Ele pela fé, mas estamos falando com Ele diretamente, porque nós passamos a ser espectadores. Ele está presente, nós estamos presentes na vida dele. E também cai a segunda bandeira, a bandeira da esperança, porque tudo se cumpriu. Nós chegamos ao alvo. Mas a terceira bandeira, o amor, essa tremulará sozinha sobre a nova terra, onde tudo será conduzido e feito pelo amor. O amor é a maior de todas. Ela tremulará por toda a eternidade. Mas aqui Paulo nos diz assim: permanecem agora ainda permanecem a fé, a esperança e o amor. Né? Coloquemos-nos debaixo das 3 bandeiras para que alcancemos a nova terra, que a fé, a esperança e o amor conduzem a nossa vida, e principalmente a bandeira santa do amor tremule sobre a nossa vida. Deus nos ama através de Cristo, também nós o amamos, e também a todos aqueles que Ele nos envia durante a nossa vida, para que possamos testemunhar do seu amor, da sua nova vida e do seu perdão. Sim, não só os simpáticos, mas os antipáticos também, até nossos inimigos, nós devemos mostrar ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a que vivamos desse jeito, que Ele possa nos usar para levar outros ao seu conhecimento, que a nossa vida possa testemunhar o seu amor, que possamos realmente ser servos bons e fiéis, conforme Ele deseja que cada um seja, que realmente a nossa vida seja: Senhor, usa-me para o Teu louvor, para a Tua graça. Amém. Amém? Amém. Passou 10 minutos e não me avisou nada, né? Está faltando 5 aí. Muito obrigado, meu irmão, pelas palavras, né, que trouxe
a nós aqui na UPH, né? Nós sabemos que toda honra, toda glória e todo louvor é dado ao Senhor, mas Ele tem usado, né, nossos irmãos aqui na igreja para que traz esse alimento aos nossos corações, né? Estou muito feliz e tenho certeza que nossos irmãos estão felizes, porque grande aprendizagem trouxe o nosso coração. Agora, o prazer de casa, hein? Isso não pode. Vocês vão chegar em casa, vão meditar sobre o que eu não falei, porque está escrito aqui. 1 Coríntios 13. Ler, estudar e meditar e orar. Que o amor seja o árbitro em nossos corações. Amém? Amém. Muito obrigado. Amor jamais acaba. Eu quero chamar aqui à frente o nosso presbítero Denilson para dar uma saudação para você, nosso PH. Primeiramente, perdão pelo atraso. Linha vermelha toda apagada hoje. Imagina. É um prazer estar aqui, meus irmãos, na nossa PH, na nossa sala de treinamento, né, onde nós aprendemos muito do Senhor, onde podemos ter a comunhão uns com os outros e avançarmos, né, no trabalho do Senhor. Então, é sempre muito bom a oportunidade de desenvolvermos isso, né? Aqui é um ambiente, né, prático, né? A gente aprende e faz aplicação direta. A palavra do Senhor é uma orientação prática para as nossas vidas, que a gente pode aplicar em qualquer área da nossa vida, é aplicável a palavra de Deus. Então, cada oportunidade é muito importante e graças ao Senhor nós temos tido essa oportunidade aqui na nossa PH. E também reforçar nossa reunião de oração, que na verdade é uma bênção para mim e tem sido uma bênção com muitos irmãos, né? Ela é aberta, às vezes ela fica um pouco diminuta, mas é um ambiente bastante acolhedor, meus irmãos. É virtual, apesar de ser virtual, é muito acolhedor, a gente se sente em casa mesmo, onde a gente pode compartilhar as nossas necessidades de oração, as nossas conquistas e agradecer. Então, gostaria de incentivar também os irmãos a participarem da nossa reunião de oração, todo primeiro domingo, às 15h30. Às 15h30. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero que venha aqui na frente, por gentileza, a nossa irmã Elizabeth Sabino. Ela é a primeira secretária da SAF e ela tem aviso para nós. Por favor. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. A paz esteja conosco. Eu vim aqui pedir aos irmãos o que acontece. Quinta-feira, agora, a executiva da Nacional da SAF estará presente aqui na nossa igreja, né? Elas virão, é um total de 150 senhoras, né? Elas virão fazer o trabalho que vai ser feito durante mais 2 anos, né? Na SAF, né? Em todas as SAFs, né? De todo o Brasil. Elas estarão aqui às 16 horas, haverá um culto aqui na nossa igreja, tá? E às 18 horas será servido um jantar a ela. Aí a SAF, eu como assim, estou como representante da SAF, como primeira secretária, vim aqui a pedido da nossa presidente, a senhora Adriana Maia, que os irmãos possam nos ajudar a servir o refrigerante no horário do jantar. Tá? Ela pediu ao PH, até com muito carinho, que o PH pudesse estar nos ajudando a servir. Quer dizer, o culto começa às 18, vai terminar às 18 horas. Elas seguirão aqui para o espaço Reverendo Guilhermino Cunha, aí dá então às 6h30 mais ou menos deve iniciar o jantar, tá? Vai ser muito prazer, vai ser muito gratificante poder contar com vocês, tá, meus irmãos? Aí, se vocês puderem, passa o nome aí para o presidente, quem vai, para a gente poder saber. Por quê? Não vai ser servido em copinho, igual a gente costuma servir, descartável não, vai ser servido à mesa, tá? Em copo de vidro, tá? Vai ser muita alegria e desde já agradeço, tá? Obrigada, presidente, pela oportunidade. Eu que agradeço. Peço também aqui à frente o nosso vice-presidente Will Araújo, que também tem avisos, notícias, né, para nós, né, por gentileza. Bem,
Basicamente dois, né? Reforço o que a nossa irmã acabou de pedir a gente, né? O horário do culto ele é um pouco complicado para o pessoal que está saindo do horário, mas a gente vai reforçar para que as pessoas façam alguma compensação no dia, né? Eu mesmo terei que contar com a ajuda da minha sogra para poder ficar com as crianças, né, no dia. Quem tiver possibilidade de sair mais cedo do trabalho para estar com a gente, vai ser importante para a gente estar fazendo bonito, né, de servir as mesas, né, um trabalho que a gente tem já um trabalho de tradição aqui na UPH. Queria falar sobre também, meio que só anunciar, né, que ontem a gente teve uma atividade muito legal no Abrigo Presbiteriano, né? Parece que já é tradicional essa atividade, mas é a primeira vez que eu faço, né? Que é um mutirão de limpeza, né? Então a UPH recebeu um convite, a gente anunciou para as pessoas, para os nossos sócios para estarem juntos, né? E quem esteve lá representando a nossa UPH fui eu e o Carlinhos, né? Então a gente fez lá de tudo um pouco, limpou, né, a área que ia receber pintura, pintamos, arrumamos lá os espaços que ia ter, vai receber um bazar, né? Estão já se programando para um evento que vai ter, né? Que é anual, que é um aniversário, né? Então já estão se falando bastante nisso e se Deus quiser nós vamos estar participando juntos também, né? Então fiquem atentos aí às redes sociais, a gente vai estar anunciando em breve. Mas, graças a Deus, né, a nossa UPH foi bem representada, né, nessa atividade. Até se vocês viram as fotos, eu estou lá pintando um pouquinho a fachada também. Me aventuro também um pouco. Não sou igual o nosso irmão aqui que é expert, né? Que sobe até em telhado. Mas foi bênção, gente. Quando tiverem uma próxima oportunidade, abracem firme aí essa possibilidade. E nosso churrasco, né? O churrasco na verdade, esse churrasco é da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, né? Segunda edição de um evento que eles necessitam para poder cobrir os gastos que eles estão tendo com reparos na igreja, né, no edifício, nas salas de escola dominical, que eles têm uma certa meta a ser cumprida, porque o edifício estava bastante desgastado, né? Tinha problemas de vazamento e tal. E a Federação de Homens, né, a Federação de PHs, comprou a ideia de estar vendendo os ingressos do churrasco, né, que vai acontecer já no sábado que vem. A gente já vendeu alguns, né, ainda tem alguns em mãos para a gente, se alguém desejar participar, vai ser lá no dia 25, sábado que vem, ao 12:30, né, lá na Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Então, quem quiser participar, me procure, eu vou ficar aqui, né, pode ser resolvido aqui, pode ser durante o culto, depois, após o culto, eu vou estar disponível para poder fornecer esses ingressos, né, para quem quiser participar. É isso, meu presidente, basicamente. Todos já conhecem, aqui na sala, todos já foram na Igreja Luz do Mundo? Não, Alguém nunca foi? Eu já fui. Desde a inauguração. Nunca foi? Não, já fui. Ah, já foi. É uma casa, eles são um edifício, né? Mas é um prédio. É uma casa assim, muito bonita, ampla, né? E fica assim de esquina. Eu vi pelo Google, eu até fiquei curioso depois que eu peguei o ingresso, porque eu convidei um casal de amigos que está morando lá perto, né? Inclusive falaram que já foi. Eu vi que é uma casa amarela, né? Vale a pena Amarela você, ainda? vale a pena. Realmente é. Vai vender na hora? Oi? Vai vender na hora o ingresso? Não, Não, porque a gente está fazendo isso eu até convite. tenho que passar as informações. Se eu conseguir vender hoje, eu vou já passar essa informação, né, para a Luz do Mundo, para poder fazer o churrasco ser fechado, né? Para o churrasqueiro não fazer excesso, né? E como o propósito é para ajudar, né, não faz sentido a gente fazer uma grande quantidade, de preparar muita carne e de repente sobrar e, no caso,
né? Aí, se a ideia é ajudar, né? Então a gente não vai ter essa despesa a mais nesse propósito. É isso, minha gente. Espero que a gente se encontre lá. Bom, gente, vamos encerrando, né, a nossa reunião. Agradeço a cada um dos nossos irmãos que aqui estão, né, e nós vamos falar o nosso moto e nossa confraternização. Nós temos sempre um lanchinho, né, presbítero? Ou seja, a gente sempre traz um lanchinho para poder conversar, né, e bater um papo, né? Então vamos, nosso moto, Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Amém. O lanchinho está ali, vai ser servido pelas damas, não é mesmo? Ô Bertinho, esse dia que o pessoal vai ser